A paz do Senhor, igreja. A igreja aí, a igreja aqui. Como é bom estar mais um dia com vocês. Mesmo separados os corpos, nós estamos juntos, porque nós seguimos a único Deus. Nós estamos juntos porque Ele nos fez um único povo. E é essa nossa fé que nos move e que nos faz estar mais uma vez aqui, alegres na presença do Senhor. Então que possamos juntos cantar essa música que fala: Senhor, Tua voz me chama e eu vou. Vamos juntos? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Olharei, se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu. Diga pra Ele que Tu és meu. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, e sabemos que Tu estás conosco. Cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, eu sei, Tu és fiel e não falhará. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Confiamos em Ti, Deus. Cria no Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e Te obedecer, ó Pai. Esse é o nosso desejo nessa noite. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ao Teu nome clamarei todos os dias, e além das ondas eu olharei.
e caminhar contigo sobre as águas, Deus. Nós queremos, Pai, colocar diante de Ti os nossos medos, os nossos pecados e pedir, Senhor, sara a nossa nação, sara o nosso povo, sara as nossas vidas. Oh, Senhor, eis-nos aqui, guia-nos, Senhor, para confiar em Ti e descansar em Ti. Senhor, guia-nos, guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Eu sairei muito mais fortalecida, Pai. Nós cremos na Tua presença. Guia-nos, guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu veja o milagre na minha vida, na minha casa, Senhor. E nós queremos clamar apenas a Ti, Senhor. Minha fé será mais firme, E ao Teu nome, Senhor, em Tua presença. ao Teu nome clamarei. Cante aí no seu coração. E além das ondas olharei. Pode crer. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Pois eu sou Teu e Tu és meu. A paz e graça, queridos. Daremos início agora à nossa escola bíblica dominical. A lição número 13 trata aí da recapitulação das 12 lições que já foram ministradas. Peço a vocês que mesmo em casa acompanhem a nossa escola bíblica dominical, que será a partir das 9h30. Amém? Dito isto, vamos lá. O nosso texto base, ele se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Nos diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O nosso versículo-chave se encontra em João, no capítulo 4, no versículo 35, que nos diz: Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João 4:35. Queridos, nesse momento da qual nosso país se encontra, eu quero convidar você, nesse momento, a orar, a buscar o Senhor. Mesmo no seu lar, nós temos a oportunidade de louvar o Senhor. Nós temos a oportunidade de cultuá-lo. Então, curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, te peço a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Pai querido, nos proteja e nos guarde dessa pandemia, Senhor. Ó Deus, que o teu anjo, Senhor Jesus querido, acampe, Senhor, ao nosso redor. Que o Senhor nos livre e nos guarde de todo o mal, é o que eu te peço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Peço que vocês agora acompanhem a ministração do pastor Newton Félix. Fiquem com Deus. Essa lição foi estrategicamente colocada no primeiro trimestre, ou seja, nos meses que antecedem a conferência missionária, que a gente nem sabe se vai acontecer de fato e de verdade, por causa dessa pandemia. Mas a ideia, queridos, é que nós estejamos mais conectados com a realidade missionária. A ideia é que nós estejamos mais interessados em missões. A ideia é que estejamos mais voltados para essa grande tarefa da igreja.
Então, que essas lições possam realmente ser impactantes nas nossas vidas. Que elas não sejam apenas um compêndio de informações, que elas não sejam apenas um amontoado de informações novas, mas que nós possamos realmente viver o que nós aprendemos durante todo esse trimestre. Então, sem mais delongas, porque a lição é um pouco grande, nós vamos fazer o resumo de 12 lições, e vamos tentar ser o mais sucinto possível, mas vamos caminhar então com um pouco de pressa, né, para a gente dar conta do recado. E na nossa primeira lição, nós falamos sobre ouvir o clamor dos perdidos. Essa lição que foi baseada em Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31. Essa lição fala sobre aquela parábola do rico e Lázaro que foi contada por Jesus. Então o que aconteceu? Tinha um homem rico que vivia no seu luxo, vivia esplendidamente com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, com todo o seu poder. E existia um homem pobre chamado Lázaro que estava ali à porta daquele rico, mendigando, comendo das migalhas que caía da mesa do rico, que era ignorado, que se tratava com indiferença. Mas o texto fala de uma realidade que afetou a ambos. Ambos, o rico e Lázaro, ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto que o rico foi sepultado. Então, amados, o perdido aqui nessa lição não é aquele que está andando no mundo sem Jesus. Não é aquele que ainda não se rendeu a Cristo, que está vivendo na nossa dimensão. O perdido aqui no contexto dessa lição é aquele que já morreu, é aquele que foi para o inferno, é aquele que está lá afastado eternamente de Deus. Esse é o perdido do que diz esse texto, de que diz essa lição. E esse perdido está clamando. Foi exatamente o que aquele rico fez. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O rico está clamando. Então, a ideia que dá, queridos, é que todos aqueles que foram lançados no inferno, eles estão clamando. E o que é interessante, e é interessante que essa lição tenha sido colocada em primeiro lugar, para servir de despertamento para nós, de incentivo para nós, para nos tirar da zona de conforto. Observe, amados, que não havia nada que se pudesse fazer para aliviar o sofrimento daquele rico. Nada. É um clamor para o qual não se pode produzir respostas. Todos os pedidos daquele homem rico foram indeferidos. Ele diz: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua. Abraão disse: ele não pode ir para aí, tem um abismo entre nós. Os que estão aqui não podem ir para aí, os que estão aí não podem vir para cá. E também lembre-se que você na sua vida recebeu os seus bens e Lázaro só recebeu males. Agora Lázaro está confortado aqui e você está em tormentos aí. Aí ele faz o segundo pedido: Pai Abraão, mas eu tenho irmãos, então manda Lázaro ir lá nos meus irmãos e pregar a palavra para eles. Porque quando eles ouvirem a palavra, eles irão se converter e não virão para esse lugar de tormento no qual eu estou. E Abraão disse: mas também não pode, porque lá ele já tem Moisés e os profetas. Aí o rico faz mais um pedido: mas pai, se Lázaro ressuscitar, eles vão crer no homem que ressuscitar. E Abraão disse: se eles não crerem em Moisés e os profetas, se eles não crerem nos vivos que estão ministrando lá, por que você acha que eles crerão mesmo que o morto ressuscite? Então, amados, todos os pedidos do rico foram indeferidos. Nenhum deles obteve resposta satisfatória. Por quê? Porque não há nada que se possa fazer por aqueles que estão no inferno. Não há nada que se possa fazer. A pergunta é, então, qual o objetivo dessa lição? Por que nós precisamos ouvir o clamor dos perdidos se não há nada que nós possamos fazer por eles? A questão, amados, é que nós não podemos fazer nada por eles. A situação deles já está irremediavelmente definida. Mas há muito que nós podemos fazer pelos que estão à nossa volta. Então, essa lição é um desafio para nos tirar da nossa zona de conforto. Esse é o primeiro grande desafio. É por isso que essa lição foi colocada em primeiro lugar, para que nós possamos, irmãos, fazer um exercício mental. É certo que nem ouvir o clamor dos perdidos do inferno nós podemos ouvir. Por quê? Porque eles estão no inferno, eles estão em outra dimensão. Eles não estão nessa realidade, nós não temos como ouvi-los. Precisamos fazer um exercício mental, tentar ouvir o clamor, os gritos, o sofrimento daquele pessoal, para que a gente possa concentrar todos os nossos esforços para aqueles que estão vivos à nossa volta. Então, esse é o primeiro grande desafio, ouvir o clamor dos perdidos. A segunda lição vai falar sobre ouvir o clamor dos aflitos.
Essa lição está baseada em Atos capítulo 16, versículos 6, de 6 a 10, e ela relata aquele episódio em que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia. Aí depois, Paulo intentou ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo também não permitiu. Nós vamos tentar falar sobre isso mais à frente. Aí à noite, Paulo teve uma visão de um varão da Macedônia que lhe dizia: ei, passa aqui para a Macedônia, vem nos ajudar aqui. E ele entendeu pelo Espírito Santo que Deus os estava encaminhando para ministrar a palavra naquele lugar. Então veja como essa lição, queridos, se difere da lição anterior. Aqui os aflitos estão ao nosso alcance. Aqui os aflitos estão ao alcance da nossa voz. Então, assim como os macedônios que apareceram, como o macedônio que apareceu naquele sonho de Paulo dizendo: ei, passa que a Macedônia nos ajuda. Assim como aquele macedônio, assim como os macedônios, a população, o mundo, as pessoas estão pedindo por socorro. Ei, nos ajude, nos ajude. A seara está madura, amados. Os peixes estão pulando para dentro do barco. As pessoas querem ser alcançadas, as pessoas querem ser salvas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos ouvir o que essas pessoas estão dizendo, ouvir o clamor desses aflitos que estão ao nosso redor. A questão, amados, é que ouvir, como disse o comentarista aqui nessa lição, é muito mais do que simplesmente permitir que o som entre pelos ouvidos. Não basta você deixar o som entrar pelos ouvidos. Isso não é ouvir. Ouvir é se importar, ouvir é se interessar, ouvir é se mover na direção, ouvir é apresentar respostas. Lembra lá do carcereiro de Filipos? Quando ele pergunta para Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Paulo tinha a resposta na ponta da língua: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós temos essa resposta. Nós precisamos dar essa resposta. Observe que no caso do perdido, do rico lá, que pediu que Lázaro fosse lá pregar para a sua família, o que Abraão disse? Lá eles têm Moisés e os profetas. No nosso contexto, sabe quem eram Moisés e os profetas naquele contexto, queridos? Eram as pessoas que tinham os oráculos de Deus, eram as pessoas que tinham a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. Quem são Moisés e os profetas no nosso contexto? Somos nós, a igreja. É a igreja que tem a palavra, é a igreja que tem o Espírito, é a igreja que tem a ordenança, é a igreja que tem a promessa de Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem tem essa palavra? Quem tem essa resposta? É a igreja. Somos nós. A questão, amados, é que nós estamos nos fazendo de surdos. A igreja tem se transformado numa comunidade de surdos, pessoas que não ouvem. Nós estamos fechando os olhos, tampando os ouvidos para a realidade do mundo à nossa volta. E um dos grandes desafios da igreja, queridos, é apresentar respostas para o clamor dos aflitos. Nós precisamos ouvir o clamor dos aflitos. Agora a pergunta é: se nós não estamos conseguindo ouvir o clamor dessas pessoas que estão à nossa volta, como que nós iremos ouvir o clamor daqueles que estão no inferno? Então nós precisamos nos despertar enquanto igreja e passar a praticar isso que é uma realidade espiritual. Precisamos ouvir o clamor dos perdidos à nossa volta. A terceira lição, queridos, ela está falando sobre atender o chamado do céu. E essa lição está baseada no texto de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Nessa lição, Isaías teve uma visão, e a visão aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. E quando Isaías viu ao Senhor, naquela visão, ele diz que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Naquela ocasião, nessa visão de Isaías, o atributo divino que mais ficou evidenciado para o profeta foi a santidade de Deus. Porque ele diz que o Senhor estava sentado no alto e sublime trono. E ele diz que serafins estavam acima dele. E essa palavra serafins aparece apenas aqui no capítulo 6 de Isaías. Em nenhum outro lugar na Bíblia você vai ouvir sobre a palavra serafins. Inclusive a palavra serafim no singular não aparece nenhuma vez na Bíblia. Só serafins no plural. Aparece no versículo 2 do capítulo 6 de Isaías e no versículo 6 também. Sempre no plural. E Isaías disse que os serafins estavam acima do trono de Deus. E cada um deles tinha 6 asas. Com 2 elas cobriam o rosto.
com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E esses serafins estavam dizendo uns para os outros, cantando, falando uns para os outros intermitentemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Dessa forma, Isaías foi impactado pela santidade de Deus. E ato contínuo, irmãos, quando alguém é impactado pela santidade de Deus, essa pessoa é impactada também pelo seu próprio pecado. Porque quando Isaías viu a santidade de Deus, ele viu o seu próprio pecado. Ele disse: ai de mim que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Observe que Isaías denunciou a condição social do seu povo. O meu povo, o povo no meio do qual eu habito, é um povo de lábios impuros. Eles são iníquos, eles falam perversidades, eles falam blasfêmias, eles não têm cuidado com a língua. Esse é o meu povo, mas eu também fui contaminado por esse povo. Eu não sei se eu fui contaminado por esse povo ou se eu contaminei esse povo. Eu sei que eu sou produto desse meio. Eu tenho os lábios impuros, assim como o meu povo tem os lábios impuros. Mas Isaías diz que um dos serafins voou até o altar e com uma tenaz ele pega uma brasa viva e toca nos lábios do profeta e diz: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, nesse momento, quando Isaías é perdoado, ele pôde ouvir a voz do céu que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Amados, isso nos dá uma preciosa lição. A santidade do cristão, ela precede a missão do cristão. A santidade, o caráter do missionário, precede a missão que o missionário precisa realizar. Isto quer dizer, queridos, que antes de Deus trabalhar por meio de nós, Deus precisa trabalhar em nós. Em nós. E é interessante aqui, é que depois que Isaías foi trabalhado, foi perdoado por Deus, ele ficou completamente sensibilizado com o chamado, porque ele ouviu a voz do céu que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o que ele disse? Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Eu estou disposto, pode me enviar. E nós? Amados, nós estamos o tempo todo sendo trabalhados por Deus. Seja pela sua palavra, seja pelo seu espírito. Nós estamos o tempo todo sendo trabalhados por Deus. E por que não estamos prontos? Por que não estamos prontos? Porque a voz continua sendo ouvida, irmãos. A quem enviarei? A voz continua bradando dos céus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que nós não estamos prontos? Por acaso você já orou dizendo: Senhor, envia-me a mim? Por acaso você já orou dizendo: Senhor, faz de mim um missionário? Faz de mim um ganhador de almas? Por acaso você já orou como orou John Hyde, dizendo: Senhor, dá-me almas, senão eu morro? Você lembra de Raquel, quando falou para Jacó: Jacó, dá-me filhos, que senão eu morro? Raquel estava falando de filhos naturais, filhos do seu próprio ventre. E John Hyde orou dizendo: Senhor, dá-me filhos espirituais, porque senão eu vou morrer. John Knox disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. O evangelista Whitfield disse: se não queres me dar alma, Senhor, então tira a minha. Por que nós não oramos assim, irmãos? A verdade é que parece que nunca estamos prontos, nunca crescemos o suficiente, nunca amadurecemos o bastante, estamos sempre aguardando algo mais, sabe? Uma revelação especial, um anjo aparecer. Não tem isso, irmãos, a palavra já está aqui, já está dizendo: vai ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, amados, a palavra continua dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está na hora de nós levantarmos a nossa mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse é o terceiro grande desafio: atender o chamado do céu. No quarto desafio, irmãos, é sentir compaixão pelas almas. Essa lição está baseada no texto de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquela ocasião em que Jesus, vendo uma grande multidão, Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E depois de lhes ensinar, de gastar tempo com eles, Jesus lhes multiplica pães e peixes e os alimenta. Você já parou para pensar o que é uma ovelha sem pastor? O que é uma ovelha sem pastor? Nós lemos esse texto e nem nos damos conta do significado de uma ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor, irmãos, não é como um cão sem dono, não é como um cachorro sem dono. Porque os cães sem donos, eles sobrevivem. Com alguma dificuldade eles sobrevivem. As ruas, as cidades estão cheias de cachorros que não têm donos.
Eles comem lixo, eles visitam as lixeiras lá, eles comem resto de comida, eles comem animais silvestres, eles sobrevivem, com alguma dificuldade sobrevivem, mas a ovelha sem dono, a ovelha sem pastor, ela tem dificuldade para sobreviver. Porque a ovelha não consegue encontrar o alimento, a ovelha tem dificuldade para enxergar, ela é míope, a ovelha não consegue prover a sua própria segurança, ela não tem defesas próprias. A ovelha, irmãos, é completamente frágil, ela não tem condição de prover a sua própria subsistência. E isso é o que acontece com as pessoas sem Jesus. Por que as pessoas estão morrendo? Porque sem Jesus, o verdadeiro pastor, ninguém vive. Não há vida sem Jesus. Então, esse é o grande desafio. Nós precisamos sentir compaixão pelas almas. Os discípulos, amados, queriam despedir o povo, sabe? Aquela multidão, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, despede esse povo, porque eles estão com fome. Então, que eles vão para suas casas e no caminho compre comida para eles. E o Senhor vira para os discípulos e diz: não é mistério que eles vão, não vamos despedir ninguém. Vocês mesmos providenciem comida para essa multidão. O texto dá a entender, queridos, é que nós, enquanto igreja, nós temos o alimento, nós temos a resposta, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a ordem, nós temos a comissão, nós temos a palavra, nós temos tudo. Então o que nos falta? O que nos falta? Só falta uma coisa: compaixão. Só falta compaixão. Nós precisamos amar como Jesus amou, irmãos. Nós precisamos olhar para aquela multidão como Jesus olhou. Jesus viu uma multidão desencaminhada, uma multidão faminta, uma multidão cheia de problemas, cheia de enfermidades. Ele amou, ele teve compaixão daquela multidão. O povo está caminhando para o inferno, amados. E nós não estamos sentindo nada. Nós não estamos sentindo compaixão. Nós não amamos. Nós somos indiferentes a essa realidade. Aliás, por vezes até nos alegramos, né? Até nos alegramos quando o ímpio vai para o inferno. E por que eu digo isso? Às vezes nós vemos esses filmes que aparecem nos nossos WhatsApps, de bandidos que tentam roubar alguém, assaltar alguém, esse alguém reage, mata o bandido e ele morre ali, naquela condição de pecado, miseravelmente afastado de Deus. E nós comemoramos mais um CPF cancelado, né? Ou para menos um bandido. Aquele sujeito pode ter ido para o inferno. Ele pode ter ido para o inferno e nós estamos comemorando uma alma que foi para o inferno. Que tipo de espírito nós temos, irmãos? Esse não é o espírito de Cristo. Esse não é o espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas nós temos prazer, nós estamos comemorando a morte dos ímpios. Esse não é o espírito de Cristo. Então falta-nos compaixão, queridos. Nós não podemos ser missionários se não tivermos compaixão. Nós não podemos pregar a palavra se não tivermos compaixão. As pessoas estão morrendo sem Deus e estão indo para o inferno e nós não estamos sentindo nada. Não basta dizer que Deus é amor, irmãos. Nós precisamos imitá-los. Nós precisamos amar também. Não basta dizer que Deus é misericordioso. Nós precisamos exercer misericórdia também. Não basta dizer que Deus é compassivo. Nós precisamos ser compassivos também. Então, amados, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, enche o nosso coração de amor. Enche o nosso coração de amor. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu quero te imitar. Eu quero parecer contigo. E eu só vou parecer contigo, Senhor, se eu amar. Enche o meu coração de amor e de compaixão pelas almas. Porque esse é o nosso terceiro e grande desafio. Sentir compaixão pelas almas. O quinto desafio, o quarto desafio, aliás. O quinto desafio, queridos, é priorizar o reino de Deus. E essa lição foi baseada em 2 extratos de texto no capítulo 12 de Lucas, né? No primeiro extrato de texto, capítulo 12, versículos 13 a 15, uma pessoa chega para Jesus e diz: Mestre, ordena meu irmão que reparta a herança comigo. Aí Jesus deu uma resposta na lata para ele: Espera aí, rapaz, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Eu não sou isso não, pode esquecer isso aí, rapaz. Aí Jesus vira para as pessoas e diz: cuidado com a avareza, cuidado com a avareza, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí no segundo extrato de texto, Lucas capítulo 12, versículos 22 a 31, Jesus passa a discorrer sobre aquilo que tem o poder de nos tornar apreensivos, ansiosos, agoniados.
que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, onde vamos morar, como vamos nos livrar dessa pandemia. Então tudo isso nos deixa apreensivos, agoniados, depressivos, ansiosos. Aí, baseado nesses dois textos, o escritor apontou 3 razões para não priorizarmos o reino. E a primeira razão é a avareza. A avareza. A vida de um homem, olha o que Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso é um paradoxo, irmãos. Isso é um paradoxo, porque na visão humana, a vida do homem consiste exatamente naquilo que ele tem. Na visão humana, na visão moderna, você é o que você tem. Então isso quer dizer que quanto mais você tiver, mais você será. E é por isso que nós entramos nessa luta desenfreada por ter, por conquistar, por amealhar, por ajuntar, porque quanto mais tivermos, mais seremos. Mas Jesus diz, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Não é o que você tem que determina o que você é. Você é o que você é. Você tem o que você tem. Cuidado com a avareza, irmãos. A avareza é o apego excessivo a bens, a dinheiro, a riquezas. Uma pessoa que só queira juntar, que só queira amealhar recursos, que só queira construir patrimônio, ela não terá o menor desejo de investir no reino de Deus. Você imagina uma pessoa que tenha um salário de 5 mil reais, por exemplo, e ele entrega um dízimo ali na secretaria da igreja de 500 reais. Aí ele começa a fazer contas, conjecturas. Caramba, 5 mil reais, o dízimo de 500 reais, isso num ano vai dar 6 mil reais, é mais do que o meu 13º. Aí a pessoa começa a pensar de forma avarenta e fala, não, eu não vou dar não, eu vou ficar com esse dinheiro para mim. Cuidado com a avareza, querido, cuidado com a avareza. O avarento não investe no reino. O avarento investe nele mesmo, nas coisas dele, no reino dele, no estabelecimento das suas próprias prioridades. Mas Jesus está dizendo, cuidado com a avareza, você não é o que você tem, entendeu? Você não é o que você tem. Então, se você quiser investir no reino, irmãos, peça para o Senhor livrar o seu coração da avareza. A segunda razão para que as pessoas não priorizem o reino é a ansiedade. E o que é ansiedade? A ansiedade é você viver hoje um problema, um eventual problema de amanhã. Você sofre hoje um problema que você pode vir a ter amanhã. Você fica pensando, e se eu contrair o coronavírus? Você não contraiu ainda, irmão. Então por que você vai sofrer hoje? Se você contrair amanhã, você vai sofrer isso. Mas você não contraiu hoje, então por que ficar sofrendo hoje? Ah, e se eu ficar desempregado? Você não ficou desempregado ainda, por que sofrer hoje? Então isso que é ansiedade, você trazer o mal de amanhã para hoje. Mas esse mal pode nem acontecer, pode nem vir a acontecer. E quando se está ansioso dessa forma, irmãos, você se concentra no aqui, no agora. A ansiedade faz com que o seu foco seja sempre no imediato, no aqui e no agora. E o que a palavra de Deus diz, irmãos? Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por meio de orações e súplicas. Então, como é que você faz para se guardar da ansiedade? Coloque tudo isso diante do Senhor, irmão, por meio de orações e súplicas. Livre-se da ansiedade, porque quanto mais ansioso você estiver, menos do reino você vai enxergar. Em terceiro lugar, o comentarista falou, a incredulidade que impede você investir no reino. A incredulidade. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas de que você tem ansiedade, essas coisas de que você precisa, vos serão acrescentadas. Mas a pergunta que você faz é, será que vão ser mesmo? Será? Nesses dias, irmãos, de igrejas fechadas, sem reuniões, uma coisa que vai acontecer com todas as igrejas é que as arrecadações vão cair drasticamente. E por que elas vão cair, irmãos? Porque todas as vezes que se enfrenta um momento de crise, as pessoas já pensam logo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Fala, não, eu vou garantir o meu. E você esquece que tem um reino. Um reino. Então priorize o reino, irmão. Priorize o reino. Jesus está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Invista no reino de Deus. Que essas outras coisas, essas demais coisas nos serão acrescentadas. Agora, se você quiser priorizar o reino, você precisa vencer a avareza, você precisa vencer a ansiedade e você precisa vencer a incredulidade. Muito bem. Nós gostaríamos de ler
alguma parte da lição, mas não vai ser possível, irmãos, porque para não ficar uma ministração muito longa, então nós vamos pedir desculpa a todos os comentaristas que escreveram as suas lições com tanta diligência e vamos tentar fazer um resumo um pouco mais rápido para não perder tempo. O sexto desafio, queridos, é ser doador de graça. Essa lição está baseada na parábola do bom samaritano. Eu coloquei bom entre aspas, porque Jesus nunca disse que aquele homem era um bom samaritano, né? Nós que dizemos que ele é bom, porque o comportamento dele é tão elevado, né, que nós dizemos que ele é bom. Mas Jesus nunca disse que ele era bom. Mas tudo bem, o que acontece, queridos, é que antes da parábola propriamente dita, um intérprete da lei chega até Jesus e pergunta: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: o que diz a lei? Como que você interpreta a lei? Aí aquele mestre da lei, irmãos, ele traz o suprassumo da lei. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: é isso aí, faz isso aí que você vai viver. O homem trouxe o extrato da lei, o suprassumo da lei. Pode fazer isso aí que vai dar certinho, você vai ter a vida eterna. Mas o texto diz que ele, querendo justificar, irmãos, ele diz: mas quem é o meu próximo, Senhor? Quem é o meu próximo? E a pergunta dele, irmãos, ela fazia um certo sentido. Por quê? Porque naquele contexto, o próximo do judeu era o seu compatriota. O próximo daqueles judeus eram os seus amigos, eram os seus parentes, eram as pessoas chegadas a ele. Mas Jesus já tinha desconstruído há muito essa ideia, irmãos. Lembra lá de Mateus capítulo 5, versículo 43? Jesus disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí no versículo 44, Mateus 5, 44, Jesus fala o porquê. Por que você tem que fazer isso? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Jesus já tinha desconstruído essa ideia, irmãos. Mas para responder aquele homem a questão de quem é o próximo, Jesus conta a parábola do samaritano, né? Quando o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores e ficou lá quase morto no caminho, e passou pelo mesmo caminho um sacerdote, um levita, e fez pouco caso dele, e depois subia um samaritano e cuidou daquele homem e proveu todas as suas necessidades. O pastor Natanael, uma certa ocasião, ministrou sobre esse texto há muitos anos atrás. E ele trouxe algumas lições que eu achei importantíssimas e ficou marcadas de forma indeléveis na minha mente e quero compartilhar com os irmãos. O pastor Natanael, na ocasião, falou que nesse texto nós encontramos 3 filosofias de vida. E qual é a primeira filosofia de vida que se encontra nesse texto? A filosofia de vida do ladrão. E qual é a filosofia de vida do ladrão? O ladrão diz: o que é seu é meu, por isso eu vou tomar de você. E foi o que os ladrões fizeram. Tomaram, tiraram tudo daquele homem que eles queriam. A segunda filosofia que a gente encontra nesse texto é a filosofia do sacerdote e do levita. E qual é a filosofia do sacerdote? Qual é a filosofia do levita? Eles dizem: o que é meu é só meu. Eu não tenho que compartilhar com você. Mas a terceira filosofia de vida, e é essa que nos chama a atenção, e está no contexto dessa lição, é a filosofia do samaritano. O que ele pensou? Como é que ele vivia? O que ele pensava? O que é meu é teu. Por isso eu vou compartilhar com você. Então, queridos, isso é ser doador de graça. Um doador de graça não tem problemas em ajudar uma pessoa que esteja pedindo esmola. Um doador de graça não fica justificando: não vou ajudar porque essas pessoas fazem parte da indústria da esmola, elas estão abusando da boa fé das pessoas. Você tem certeza disso? Você tem certeza que a pessoa que está te pedindo, ela não precisa? Você tem certeza que a pessoa que está te pedindo não necessita estar abusando da sua boa fé? Você tem certeza disso? Se você tiver certeza, então não doa. Mas se você não tem certeza, irmão, doa. Você é um doador de graça. Você não está preocupado com isso. A Bíblia diz: dai e dá-se-vos-á. A Bíblia não fala para você ficar pesquisando, para você ficar procurando saber se a pessoa te pediu. Dá e dá-se-vos-á. Isso é ser doador de graça.
Um doador de graça não vê nenhum problema em se aproximar de um moribundo que esteja deitado no chão, sobre as suas fezes, sobre a sua urina e sobre o seu vômito. Um doador de graça não tem nenhum problema em chegar perto de uma pessoa dessas condições, porque ele não é legalista. Sabe por que o sacerdote não ajudou aquele moribundo? Por causa do legalismo. A lei diz que não pode tocar em sangue, não pode chegar perto de um morto, não pode. Resolve o problema da pessoa. Depois você se vê com a lei. Depois você passa pelos rituais da purificação. Mas resolve o problema da pessoa que está precisando. Isso é ser doador de graça. Um doador de graça, queridos, tem um coração carregado de compaixão. Compaixão. A pergunta é, qual é a nossa filosofia de vida? Eu tenho certeza, irmãos, que nós não temos a filosofia do ladrão. Nenhum de nós somos ladrões. Nós não estamos com a filosofia de vida baseada no seguinte, o que é seu é meu, eu vou tomar de você. Nós não somos ladrões. Mas é possível que nós estejamos possuídos pela filosofia de vida do sacerdote e do levita. O que é meu é só meu, eu não tenho que compartilhar com você. Talvez nós estejamos assim, irmãos, o que é meu é só meu. Mas se nós quisermos ser doadores de graça, nós precisamos imitar aquilo que o Senhor fez. O que era dele, ele entregou por nós. Então, o doador de graça, ele vive sob a seguinte filosofia: o que é meu é seu, eu vou compartilhar com você. Isso é ser doador de graça. Então, esse é o objetivo dessa lição, no 6º desafio. No 7º desafio, irmãos, nós vamos tratar sobre a igreja como uma instituição mantenedora. Essa lição está baseada no texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos de 10 a 19, onde Paulo enfatiza o espírito voluntário e doador dos cristãos daquela comunidade. Então, uma igreja mantenedora é uma igreja que sustenta, que mantém, que socorre, que auxilia os missionários. E aqui, irmãos, nós estamos falando de dinheiro. Aqui nós estamos falando de ofertas. E por quê? Porque missões se faz com oferta. Missões não se faz com projetos. Missões não se faz com elucubrações, com reuniões, com teses, com propostas. Tudo isso é importante dentro do contexto missionário. Mas se não tiver dinheiro, não vai. Como é que você manda um missionário lá para o Senegal sem dinheiro? E mesmo que você consiga o dinheiro de passagem e tal para mandar ele para o Senegal, como é que ele vai fazer quando estiver lá? Então, missões se faz com dinheiro, irmão. Jesus se valeu de dinheiro no seu projeto missionário aqui na terra. Jesus tinha uma rede de mantenedores, mulheres que ofertavam para o seu ministério. E Jesus recebia essas ofertas que ele tinha até um tesoureiro, irmãos. E às vezes o volume de recursos eram até grandes, que o tesoureiro até roubava. Porque se fosse pouco dinheiro, não tinha nem como roubar. Mas entravam as ofertas e o tesoureiro, que era Judas, ele até desviava alguma coisa para ele. Então Jesus precisou de dinheiro para fazer missões. Por que nós não vamos precisar de dinheiro para fazer missões? Então a igreja mantenedora é aquela que sustenta, é aquela que envia o missionário, é aquela que sustenta o missionário. E aqui no tópico da seleção diz que a igreja mantenedora atende às necessidades físicas dos missionários. Por quê? Porque os missionários, queridos, têm as mesmas necessidades físicas que nós temos. Tudo que você e eu precisamos aqui, eles precisam lá. Tente imaginar o tanto de produtos que você usa no seu corpo. Tente imaginar, você usa shampoo, você usa condicionador, você usa enxaguante bucal, você usa fio dental, você usa creme dental, você usa desodorante, você usa creme para a pele, você usa desodorante para os pés, você usa protetor solar, você usa protetor labial, tudo isso você usa, e mulheres usam muitas coisas mais. E por que você pode imaginar que os missionários não vão precisar disso lá no campo? Eles têm as mesmas necessidades físicas que nós temos, irmãos. Eles usam as mesmas coisas que nós usamos, porque eles são gente como nós. A igreja mantenedora é aquela que atende às necessidades emocionais dos missionários. E por que isso? Porque missionário, irmão, tem medo. Missionário tem dúvida. Missionário tem crise de fé. Missionários pecam. Você sabia disso? Missionário peca, ele precisa conversar com alguém, ele precisa de orientação espiritual. Missionários, irmãos, sentem solidão. Eles têm necessidades emocionais que precisam ser supridas. E a igreja precisa suprir essas necessidades emocionais dos missionários. O missionário, queridos, não pode ficar preocupado com o sustento. Imagina um missionário estar lá na Europa, lá na África, pregando o evangelho. De repente ele liga lá no noticiário e vê que o dólar aqui no Brasil passou de R$5. Ele, meu Deus, eu vou ficar sem sustento.
Ele não pode estar preocupado com isso, irmãos. O missionário não pode estar preocupado com a aposentadoria dele. Irmãos, os primeiros missionários dessa igreja, as primeiras missionárias dessa igreja, da ADGO, foram enviadas, salvo engano, no ano de 89, 1989, há mais de 30 anos atrás. 1989 eu tinha 18 anos. Elas talvez tivessem um pouco mais do que isso, 19, 20 anos, eu não sei. Elas estavam há mais de 30 anos no campo fazendo missões. E eu falo para os irmãos, nesses 30 anos, sabe o que eu fiz aqui, irmãos? Eu estudei, eu me especializei, eu passei no concurso público, eu construí, sabe, eu fiz uma faculdade, tudo isso aqui, eu construí, eu comprei alguma coisa, eu tenho algum patrimônio, tudo isso aqui, e eles? E as missionárias estavam aonde? Elas estavam lá no campo pregando o evangelho, elas não passaram em concurso, elas não se especializaram, elas não construíram patrimônio, nada disso, eles estão dependendo simplesmente de Deus. Então o missionário não pode estar preocupado com sua aposentadoria. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer quando eu tiver 70 anos e não puder nem trabalhar, ou com 80 anos que não puder mais trabalhar, não puder estar mais no campo? Então, amados, uma igreja mantenedora está preocupada com as necessidades emocionais, ela supre essas necessidades emocionais dos missionários. Uma igreja mantenedora, irmãos, associa-se à obra realizada pelos missionários. Uma certa ocasião, o pastor da igreja, com outros irmãos, foram visitar uma das nossas congregações lá no Nordeste. E quando chegou lá, irmãos, eles se depararam com a seguinte realidade: não tinha água para os irmãos. Nas casas não tinha água, não tinha fornecimento de água constante. Então o que as pessoas faziam? Iam para o rio, a uma certa distância, buscar água para prover as suas necessidades diárias. Aí o que o pastor fez? Ele mobilizou a igreja. E nós fizemos o que? Cavamos um poço artesiano lá, irmãos, que deu mais de 100 metros, uns 140 metros, salvo engano. E agora o missionário tem água na sua torneira. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que a igreja virou um ponto de peregrinação. As pessoas não precisam mais ir ao rio, elas vão lá na igreja e pegam água na igreja. Então, a igreja missionária, irmãos, a igreja mantenedora, ela associa-se à obra realizada pelos missionários. Por quê? Porque a obra que os missionários realizam, irmãos, não é uma obra do missionário, não é um projeto do missionário, é um projeto da igreja, é um projeto do reino. Então, isso é ser igreja mantenedora. E nós precisamos nos inserir, nos enquadrar nesse aspecto de igreja mantenedora para sermos de fato e de verdade uma igreja missionária. O 8º desafio, amados, vai falar sobre ser intercessora. Ser intercessora. Essa lição está baseada em dois textos, né? Um é Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, no qual Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. O segundo texto é o de Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6, que fala da importância, também fala da importância da oração. Então, amados, esse é um grande desafio da igreja, ser intercessora. Intercessão é oração. Não há como fazer missões sem oração. Uma igreja missionária, queridos, é uma igreja que ora. Um cristão com uma visão missionária é um crente que ora, é um cristão que ora. A questão, queridos, é que nós nos acostumamos a orar. Nós nos acostumamos a orar. Nós estamos vivendo de migalhas de oração, queridos. Migalhas de oração. Se a oração é a nossa força, se a oração é a nossa vitalidade, então nós estamos na UTI. Nós estamos respirando por aparelhos, porque nós não queremos mais orar. Não queremos mais orar. Os cristãos de décadas atrás, queridos, eles tinham duas características marcantes. Duas características marcantes. A primeira característica é que eles eram pessoas que amavam as Escrituras. Os crentes amavam as Escrituras. Nós tínhamos gincanas bíblicas, tínhamos maratonas bíblicas, tínhamos competições para quem decorava mais textos bíblicos, mais salmos. Nós tínhamos envolvimento com a palavra de Deus. Nós éramos, inclusive, apelidados de Bíblias. E uma segunda característica dos cristãos daquela época, irmãos, é que eles eram pessoas de oração. As vigílias eram comuns. Nos cultos as pessoas chegavam e não ficavam fazendo social, as pessoas se prostravam, ajoelhavam até a hora de começar os cultos. Nós perdemos a mão. Nós perdemos o jeito.
Você já ouviu, irmãos, aquelas pessoas que dizem que não tem condições de orar 10 minutos porque falta assunto? Não tem condições de conversar com Deus 10 minutos porque não tem assunto. E a pergunta é, querido, se nós, que temos inúmeras demandas pessoais, próprias, familiares, não temos assunto para conversar com Deus por 10 minutos, onde nós encontraríamos assunto ou tempo para conversar com Deus sobre missões? Onde? Precisamos entender, amados, que missões se faz com oração. E isso foi o que Jesus nos ensinou, foi assim que ele nos mostrou. Jesus disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E sabe como é que se resolve isso? Sabe como é que se resolve o problema? Sabe como é que se resolve essa equação? Seara grande, trabalhadores poucos? Só tem um jeito de resolver: rogai, orai ao Senhor da seara. Rogar, irmãos, é orar com força, com intensidade, com a alma. Rogar é suplicar ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores para a sua obra. O comentarista aqui na lição, ele colocou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou que a obra missionária caminha sobre os joelhos de quem ora e de quem intercede. Ah, irmãos, isso é tremendo. Paulo aqui no texto de Colossenses, ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Isso quer dizer, irmãos, que o trabalho, que o resultado do trabalho do missionário lá no campo vai depender do quanto nós oramos aqui. Vai depender do quanto oramos aqui. Paulo diz: ora ao Senhor para que Ele abra a porta para a palavra. Então, o missionário vai produzir lá, irmãos, o tanto que nós oramos aqui. Você está entendendo isso? Ele vai produzir lá o tanto que nós oramos aqui. Às vezes o missionário chega depois de 5 anos num país muçulmano e aí pergunta-se para ele: quantas almas você ganhou para Jesus lá? E ele fala: ganhei 5 almas. Aí a pessoa pergunta: mas passou 5 anos no país trabalhando e só ganhou 5 almas? É hora do missionário perguntar para ele: e você, quanto tempo você orou? Quanto tempo você orou? Amados, os missionários não fazem nada lá se nós não fizermos aqui. Eles não vão produzir lá se nós não produzirmos aqui. E sabe como nós produzimos com missões aqui? É de joelho no chão, é colocando as coisas diante do Senhor, orando para que o Senhor abra a porta para eles lá. Os missionários, irmãos, o missionário é um braço da igreja. É um braço da igreja lá no mundo. Esse braço não foi amputado, não se corta o braço aqui e leva para lá. Esse braço não vai sobreviver sem o corpo. Ele é um braço que está conectado ao corpo. Ele vai produzir lá de acordo com o que o corpo, com aquilo, com a seiva vital que vem desse corpo para produzir vida lá. Isso é ser uma igreja missionária, irmãos. Uma igreja que entende que ele vai produzir lá na medida que nós produzimos aqui. Então, uma igreja missionária é uma igreja que ora, é uma igreja que é intercessora. O 9º desafio é ser missionária. Essa lição está baseada na parábola das 100 ovelhas, de Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. E eu gostaria de falar aqui, irmãos, nós sabemos quais são as responsabilidades da igreja. A igreja tem pelo menos 4 responsabilidades. A primeira responsabilidade da igreja, não necessariamente nessa ordem, porque a igreja tem que cumprir todas as suas responsabilidades. Mas, só para ilustrar aqui, do ponto de vista didático, a primeira responsabilidade da igreja diz respeito ao seu relacionamento com Deus. E nós chamamos isso de adoração. Relacionamento da igreja com Deus, adoração. A segunda responsabilidade tem a ver com o relacionamento da igreja com ela mesma. E nós chamamos isso de edificação. É o que nós estamos fazendo aqui, quando estamos ministrando, compartilhando a palavra, ensinando. Isso é o que? Edificação. Relacionamento da igreja com ela mesma. A terceira responsabilidade da igreja diz respeito ao seu relacionamento com os perdidos, com as almas que estão indo para o inferno. E nós chamamos isso de evangelização, missões. Missões. E a quarta responsabilidade da igreja, irmãos, é aquela que diz respeito às pessoas necessitadas, carentes, que estão famintas, que estão sem roupa, sem comida, que nós podemos chamar isso de assistencialização. Essas são as responsabilidades da igreja. E o que é uma igreja missionária, irmãos? O que define uma igreja como igreja? Uma igreja é definida como igreja quando ela cumpre a sua missão existencial. Se uma igreja não cumpre a sua missão existencial, ela não é igreja. E uma igreja missionária, irmãos, é uma igreja que cumpre a sua missão existencial.
Agora, observe que nessa parábola, uma das ovelhas, o pastor tinha 100 ovelhas, e uma das ovelhas se desgarrou, se perdeu e se extraviou. E o que esse pastor fez? Ele deixou as 99 ovelhas em segurança e foi atrás da ovelha que se perdeu. Observe que toda a atenção do pastor foi redirecionada para a ovelha que se perdeu. As 99, irmãos, que foram deixadas em segurança, elas tinham as suas demandas, os seus problemas, as suas dores, as suas enfermidades, os seus traumas, as suas necessidades. Mas a que se perdeu, ela estava numa situação muito mais periclitante, muito pior. É por isso que o pastor concentrou as suas forças na que se perdeu, porque ela estava numa situação pior. A pergunta, irmãos, é que nós, enquanto igreja, estamos agindo assim? Nós estamos concentrando os nossos maiores esforços naquelas que se perderam? Nós estamos concentrando os nossos maiores recursos naquelas ovelhas extraviadas, que estão numa situação muito mais periclitante? Ou será que nós estamos concentrando os nossos esforços em nós mesmos? Teve um pastor argentino que pregou em uma de nossas conferências aqui, há muito tempo atrás, há uns 20 anos. O nome dele é Christopher Shaw. E ele disse, irmãos, que naquela ocasião que as atividades da igreja são para engordar a igreja. As igrejas fazem tarefas, fazem atividades para engordar a igreja. E o que acontece, irmãos, é que enquanto a igreja está engordando, as ovelhas desgarradas estão definhando e morrendo. Estão definhando e morrendo. Os evangélicos fazem cultos para eles mesmos. Os evangélicos fazem campanhas para eles mesmos. Sempre para engordar a igreja. Que hora que nós vamos voltar o nosso foco para aqueles que estão perdidos? Nós precisamos desenvolver essa consciência, amados, para sermos de fato uma igreja missionária. Nós temos desenvolvido aqui, nós até temos desenvolvido aqui na VGO uma maior consciência missionária. Em todos os nossos cultos nós temos um momento missionário, nas nossas reuniões, nos nossos ensaios, temos um momento missionário. Isso tem feito com que nós desenvolvamos uma maior consciência missionária. Afinal de contas, irmãos, se uma igreja não é missionária, o que ela é? O que ela é? Ela é um clube. Uma igreja que não é missionária, ela é um clube, ela é uma confraria social, ela é um ajuntamento de pessoas, ela é uma reunião de religiosos, mas não é uma igreja. Se uma igreja não é missionária, ela não é igreja. Então, essa é a nossa missão. Precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos desenvolver esse aspecto dessa visão missionária no nosso coração individualmente, a fim de que, como igreja, nós possamos ter também essa visão missionária. Muito bem, esse foi o desafio número 9. No desafio número 10, queridos, vai falar sobre ser um agente multiplicador. Essa lição está baseada na parábola dos talentos de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Nessa parábola, nós vemos que todos os servos do rei foram chamados e eles receberam talentos, dons, incumbências, responsabilidades. E a ideia que o texto nos transmite é que todos nós também, quando fomos impactados pelo Senhor, quando nos rendemos ao Senhor, nós recebemos também os nossos dons, as nossas incumbências, as nossas responsabilidades. E essas responsabilidades estão diretamente relacionadas com o reino. Qualquer responsabilidade que você tenha recebido, qualquer responsabilidade, se você estiver executando fielmente, ela estará voltada para o reino. E é nesse ponto que você se transforma num agente multiplicador, porque o seu trabalho vai produzir em prol do reino. A questão, amados, é que muitos de nós têm recebido talentos, dons, responsabilidades, incumbências, e os têm enterrado, e os têm guardado, e os têm ignorado. Quantas pessoas, irmãos, eram excelentes pregadores no passado, mas hoje não pregam mais? Quantas pessoas cantavam no passado e hoje não cantam mais? Quantas pessoas profetizavam no passado, eram usados por Deus no ministério da profecia e hoje não profetizam mais? Quantas pessoas oravam pelos enfermos no passado e os enfermos eram curados, mas hoje não curam mais? Por quê?
Deus quer te usar de novo, irmão. Deus quer continuar te usando. O dom que Deus te deu ainda está em ti. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. O dom ainda está em ti. Então volta lá onde você enterrou, volta lá onde você o guardou, volta lá onde você o esqueceu. Reativa esse dom, passa a fazer a obra de Deus novamente, porque Deus quer continuar te usando para que você seja um agente multiplicador. Para de viver do saudosismo do passado, irmão. Para de viver. Irmão, em 1990 eu orei para uma pessoa e expulsei um demônio. Ainda existem demônios para serem expulsos hoje. Irmão, em 2000 eu orei para um enfermo e ele foi curado. Pai, não tem mais doente? Ainda tem doentes hoje. Você pode orar hoje, eles podem ser curados hoje. Então desenterra o seu talento. Volta lá onde você escondeu, volta lá onde você guardou e seja um agente multiplicador, com o seu foco voltado para o reino. Uma igreja missionária é aquela que funciona como uma igreja que multiplica o reino de Deus, multiplica todos os aspectos do reino de Deus nessa terra, e nós precisamos nos transformar assim também em agentes multiplicadores. Na lição número 11, amados, vai falar sobre depender do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo. Essa lição está baseada nos primeiros versículos de Atos capítulo 13, onde a igreja, direcionada pelo Espírito Santo, enviou Paulo e Barnabé lá para a obra missionária. A lição foi ministrada aqui na sede pela Rosa, e ela fez um apanhado geral sobre o porquê dessa dependência. É interessante, irmãos, que lá em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, Jesus mostra ali a abrangência dessa missão. Lá no versículo 18, Mateus 28, 18, o texto diz: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19 ele diz: portanto, ide, pregai o evangelho, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais interessante, irmãos, que aqui Jesus está mandando ir. Mas quando você vai lá para o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: é para vocês ir, mas espera um pouco, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, é para vocês ir? Sim, é para vocês ir. Mas vocês não podem ir sem o Espírito Santo, sem esse revestimento de poder. Porque é esse revestimento de poder que vai capacitar vocês a fazer esta obra. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo. Aqui no capítulo 13, o texto diz que o Espírito Santo falou à igreja: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho mandado. O Espírito Santo que dirige. Em Atos capítulo 16, versículo 6, o texto diz que passando Paulo pela Frígia e pela Galácia, foram impedidos de pregar a palavra de Deus na Ásia. Aí no versículo 7, Atos 16 e 7, diz que quando eles chegaram a Mísia, e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Deus não permitiu. E por que não permitiu, queridos? A obra de Deus não pode ser realizada sem direção. A obra de Deus não pode ser realizada no afã, na loucura, na desorganização, de qualquer jeito. Não pode, tem que ter a direção do Espírito. Tem que ter a direção do Espírito. Pregar, irmãos, não é a vontade de Deus? Pregar o Evangelho não é a vontade de Deus? Sim. Então por que o Espírito Santo não permitiu? Quando você lê lá o texto de 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, você tem um pouco do entendimento disso. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ásia e Bitínia. Por que o Espírito não permitiu que Paulo fosse para a Ásia e para a Bitínia naquele contexto? Porque Ásia e Bitínia eram de Pedro, não de Paulo. Eram de Pedro, não de Paulo. Então o Espírito Santo estava otimizando os recursos. Não, você vai para outro lugar, enquanto o outro vai. O Espírito Santo dirige, ele que coordena. Então nem sempre, amados, nem sempre que você imagine que está fazendo a coisa certa, e pode até ser a coisa certa, mas é a coisa certa a se fazer naquele momento. Nem sempre.
Lembra quando Davi chamou Natã e falou: Natã, olha aqui onde eu moro nesse palácio de cedro, nessa suntuosidade, nessa beleza arquitetônica, olha onde a arca de Deus mora, Natã, ali naquelas tendas. Aí Natã entendeu: ah, você quer construir um templo? Pode construir, faz isso que o Senhor vai ser contigo. Aí sabe o que Deus falou para Natã? Natã, ei, vai lá falar para Davi, ele não vai construir coisa nenhuma. Quem vai construir vai ser o filho dele. Você está entendendo? Davi queria fazer a coisa boa, fazer a coisa certa, mas não era ele que era para fazer, não era aquele momento, irmãos. É o Espírito Santo que dirige a obra missionária. É o Espírito Santo. Há muitos anos atrás, eu tive contato com uma pessoa que estava desviada, eu conversei com ele por algum momento, e ele me pediu que um pastor fizesse uma visita pastoral a ele. Aí eu peguei o endereço dele, tudo certinho, e entreguei para um pastor da igreja, o pastor Osório, que a maioria dos irmãos conhece aqui, o pastor veterano da nossa igreja. E foi muito interessante, irmãos, ele me ensinou uma grande lição naquela ocasião, quando eu entreguei um endereço para ele. Talvez ele nem se lembre disso. Mas quando ele pegou aquele endereço na mão, aquele papel com o nome e o endereço do rapaz, ele apontou para mim: eu vou orar a esse respeito. Olha que interessante, irmão. Olha que missão magnífica. Visitar não é um mandamento, não é uma obra de Deus, não é a vontade de Deus que nós visitemos uns aos outros, que nós visitemos os desviados, não é a vontade de Deus, mas você precisa pedir a direção do Espírito Santo, irmãos. Quem faz a obra de Deus não pode fazê-la sem a direção do Espírito Santo. É Ele que coordena, é Ele que dirige, é Ele que manda, é Ele que faz, Ele é o diretor desse grande projeto. Então, uma igreja missionária é aquela que entende que depende do Espírito Santo de Deus. E o nosso último desafio, irmãos, fala de cumprir as suas obrigações, baseado lá no texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 a 23, onde Paulo fala do peso da obrigação de pregar o Evangelho, bem como de tudo que ele fez, de que ele se para conquistar os perdidos. Paulo cumpriu a sua obrigação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a nossa obrigação. Nós precisamos cumprir a nossa carreira, irmãos, cumprir o nosso ministério até o fim. Lucas capítulo 17, versículo 10, Jesus diz que quando fizermos o que nos foi ordenado, ou tão somente aquilo que nos foi ordenado, devemos nos considerar servos inúteis. Inúteis. A pergunta é: será que estamos fazendo pelo menos o que nos foi ordenado? Para que pelo menos sejamos servos inúteis? Ou será, irmãos, que não estamos fazendo nem mesmo o que nos foi ordenado? Então, se aquele que faz o que foi ordenado, ele é um servo inútil, então aquele que não faz nem o que foi ordenado, que tipo de servo ele é? Nós precisamos, irmãos, desenvolver o nosso ministério, nós precisamos fazer o nosso trabalho, cumprir a nossa missão, se nós quisermos ser realmente uma igreja missionária. Assim, amados, esses são os nossos grandes desafios enquanto igreja, que possamos aprendê-los, aplicá-los e vivenciá-los, a fim de cumprirmos a nossa missão. Embora essa seja uma mensagem para a igreja, é importante nós vivermos essas verdades individualmente, porque pode ser que a sua igreja seja missionária, pode ser que a tua igreja esteja desenvolvendo todas essas lições, mas você individualmente pode ser que não esteja. Então, nós precisamos fazer isso. Não adianta estarmos numa igreja missionária se o nosso coração não palpita por missões. Então, que a nossa oração seja: Senhor, faz de mim missionário. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Então vamos orar, agradecer a Deus por essa reflexão que tivemos. E pedir ao Senhor que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso ministério, a fim de que nos tornemos de fato e de verdade uma igreja missionária. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por esse trimestre no qual estivemos estudando sobre missões, os grandes desafios da igreja. Nós sabemos, Pai, que missões está no teu coração. Mas não adianta, Pai, estar no teu coração se não estiver no nosso coração. E nós sabemos que nós somos
igreja, nós somos um organismo vivo que é dirigido pelo Espírito Santo. E o que nós queremos te pedir, Senhor, é que o Senhor venha colocar isso na nossa mente, que o Senhor venha inculcar isso, Pai, na nossa mente. E que venha desenvolver esse desejo, Pai, essa paixão no nosso coração, para que possamos nos entregar de fato e de verdade, Pai, a esta grande obra, a esta grande tarefa, que é a de fazer o Teu nome conhecido a todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Tem misericórdia de nós, Pai, dá-nos força, ajuda-nos, Pai, a tirar da nossa frente, do nosso olhar, do nosso foco, tudo aquilo que não é prioritário, Senhor. Que nós possamos priorizar o reino de Deus e a justiça que advém desse reino, Pai, a fim de que todas essas coisas pelas quais nós lutamos tanto possam nos ser acrescentadas tranquilamente, sem que nós estejamos essa ansiedade, Senhor Deus, para recebê-las. Pai, toma nas Tuas mãos cada um de nós, cada pessoa que está ao alcance, Pai, dessa palavra, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, toma no Teu coração, toma nas Tuas mãos, Pai, abençoando, fortalecendo, dando graça, Senhor, a fim de que essas pessoas, cada um de nós, de todos nós enquanto igreja, possamos nos tornar de fato, Pai, uma igreja missionária, uma igreja que cumpre as suas responsabilidades espirituais e existenciais. Tudo isso nós colocamos diante de Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos. Até a próxima. Graça e paz, queridos. Após esta abençoada aula em que finalizamos a nossa revista Missões, os grandes desafios da igreja, a nossa oração é que ela venha surtir efeito em tua vida, de maneira que venha fazer com que a difusão do reino de Deus se estabeleça sobre a terra. A nossa próxima revista, ela já está pronta. Nós já estaremos trabalhando com o tema Alcançando Vitória no Campo das Emoções. Essa revista, reunimos um grupo de escritores em setembro do ano passado para falarmos justamente dessa temática. E por incrível que pareça, né, em dezembro surgiu esse problema do coronavírus no mundo. Em janeiro ele chegou no Brasil. E com certeza um mal como este atinge diretamente ao emocional das pessoas. As pessoas ficam com o seu emocional abalado. E Deus, com sua presciência, abençoou a DGO com esse tema. Você, na ministração dessa revista, dessas aulas, você tanto poderá saber o que fazer quando o teu emocional for atingido. Você vai se prevenir para que ele não seja atingido, assim como você vai ser uma via abençoadora para aqueles que possivelmente tenha o seu emocional atingido por conta desse mal que já está aí rondando o mundo, ou por qualquer um outro que seja. Você vai conseguir trazer uma resposta bíblica para você e para aqueles que te cercam. A revista, ela já está nas congregações, em uma boa parte de nossas congregações. Se você pertence a uma delas, procure o superintendente aí da sua congregação, adquira a sua revista, que no próximo trimestre nós estaremos trabalhando com essa temática, tanto online como no templo, quando for permitido que assim nos reunamos. E a maneira de você adquirir aqui na sede, você tanto pode vir na sede, procurar a secretaria, adquirir a sua revista, como você pode comprar também pela própria internet. Você pode fazer o depósito na nossa conta bancária do Bradesco, envia o comprovante, e se você não tiver como vir à igreja buscar a sua revista, nós providenciaremos um meio para que ela chegue até você. O importante é que você acompanhe essas aulas que estarão sendo ministradas e seja abençoado por Deus. Amém? Vamos orar finalizando. Pai querido e eterno Deus, aqui estamos na tua presença, meu Deus, para te agradecer por mais esta aula que foi finalizada, por mais essa revista que estudamos, e te agradecer também, meu Deus, por ter iluminado os teus filhos para que assim projetássemos a nossa nova revista. Meu Deus, obrigado pela vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Abençoa a sua casa, seus lares, seus familiares, enfim, meu Deus, ser com todos eles. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo esse povo e com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todo sempre, e que você diga aí, amém.